closure. Que droga é essa? A gente ouviu falar que no Java 7 teria esse recurso. No entanto, não veio e estão prometendo para o Java 8. No Groovy, a gente tem isso desde a primeira versão há muito tempo. Então, a melhor maneira para a gente apresentar uma closure é pensar como que a gente declara os nossos atributos e variáveis dentro de uma linguagem de programação. A gente faz normalmente assim: define o tipo, o nome e o valor. O valor poderia ser até um null. Tipo, nome, valor, ou no caso do Groovy, eu posso até falar que eu vou descobrir o tipo em tempo de execução. Uma closure nada mais é que mais um tipo de dados. Só que ao invés de ser um dado, é um código executável. Então, como que eu declararia uma closure? Eu declararia assim, olha, def closure igual println. Oi. Essa é uma closure. Como que a gente declara ela? Exatamente. Eu não preciso definir o tipo, eu simplesmente passo como valor um bloco de código. Tá, e como que eu executaria isso? Igual eu executaria uma função normal. Closure. Simplesmente passo os parênteses para ela e ela é executada. Toda closure, que na realidade é código executável, tem um parâmetro implícito que se chama it. Vou modificar isso aqui e colocar o it aqui. Se eu imprimir isso aqui, olha, o resultado que eu tenho é esse. Esse atributo it, eu posso mudar o nome dele também. Se eu não quiser chamá-lo de it, eu posso chamá-lo de qualquer coisa. Executando de novo a nossa closure, esse é o resultado. E, claro, uma closure também pode ter mais de um parâmetro. Vamos supor que eu passo também o nome da cidade. Beleza? Executando aqui agora, é claro que eu vou ter um erro, porque ela esperava dois atributos. Então, eu passo outro atributo aqui, olha. Belzonte. E o resultado que eu tenho é esse aqui. Bom, nada demais até agora. O que você precisa saber é onde mais eu posso usar uma closure. Então vamos agora para nosso exemplo básico, a classe pessoa. Aqui está a nossa classe pessoa. Ela possui um único atributo, que eu chamo de nome, e também vai ter uma closure, que eu vou chamar de saudação. Ela simplesmente vai dizer isso. Oi. Nome. O escopo de uma closure é igual a onde ela é declarada. Nesse caso aqui, ela foi declarada dentro de uma classe, então ela vai ter acesso ao atributo nome dessa classe. Como que eu chamaria essa closure? Pessoa, nome, Kiko. Executando ela exatamente como eu fiz até então. Bacana. Outra coisa que eu posso fazer com uma closure é usar essa closure para ser atributo de uma função minha. Vamos supor que eu tenho aqui uma lista. A, B, C. Beleza? E que eu queira que a cada membro dessa minha lista seja executada uma função que vai receber o item como parâmetro. Então eu escreveria um método mais ou menos assim. Método quente. Receberia como parâmetro a lista e o código a ser executado. E eu faria isso. For item em lista, código, recebendo como parâmetro o item. Sabe o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia executar esse meu método quente assim, olha. Método quente. Passo para ele o meu item, a minha lista, que eu já tenho, e qual que é a closure que eu quero executar. A closure, eu vou pegar aqui o pessoa, por que não? Pessoa por saudação. Executando novamente, isso aqui é o que a gente vai ter como parâmetro. Oi, meu nome é Kiko, oi, meu nome é Kiko, oi, meu nome é Kiko. Por quê? Porque eu não estou usando o parâmetro ainda. Vamos colocar ele aqui. Vou modificá-lo um pouquinho. E te saúdo. O parâmetro modificando. Aqui está a execução do nosso método. Para item em lista. O primeiro apareceu null, por quê? Porque eu executei ele aqui em cima primeiro, olha. Vou cortar ele. Agora vai sair bonitinho. Pronto. Então eu posso usar uma closure também como atributo de outra função. E aí você vai começar, é estranho no primeiro momento, mas o próprio Groovy usa isso bastante. Por exemplo, esse método quente que eu fiz aqui é exatamente um método que é inserido dentro de toda a lista que está dentro do Groovy, que é o método it. Eu poderia fazer isso, a lista.it, passando para ele o nome do meu método, pessoa.saudação. Olha o resultado aqui. Vou apagar aqui embaixo.
cortar aqui. Vai dar um... Errar aqui, ó, print line. Tchau, só para evitar um erro. Aqui. Exatamente, olha. O método it, na realidade, ele faz o que esse método que a gente faz. É uma funcionalidade que a linguagem te dá. Nesse caso aqui, quando ela é aplicada dentro de uma lista, ele faz com que a gente, em vez de ter um código mais complicado como esse aqui, consiga fazer tudo, às vezes, usando uma linha só. É interessante também que eu posso declarar uma closure como sendo também uma função anônima. Ou seja, eu posso declarar uma closure sem nome. Como? Passando para a minha função uma closure declarada aqui dentro. Anônima diz it. Executando de novo, olha aqui o resultado. Anônima diz A, anônima diz B, anônima diz C. Para finalizar sobre closure, e tudo que você precisa saber até esse momento é isso que eu estou falando, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, vamos mostrar uma outra coisinha estranha. Eu vou criar uma classe aqui chamada carro. Nada a ver, ele simplesmente vai ter um atributo chamado velocidade máxima. E ele vai ter também uma saudação que eu vou chamar de vroom. Printline, sou rápido. Ando a velocidade máxima por hora. Vamos declarar aqui o nosso carro também. Carro, velocidade máxima, 300 por hora. Então aqui as nossas variáveis, nada demais. Se vroom e saudação são atributos, eu posso trocá-los em tempo de execução, certo? Vamos supor que a pessoa agora, eu queira mudar a saudação dela. Pessoa.saudação igual carro.vroom. E em seguida eu executo a saudação. O resultado que eu tenho é esse aqui. Sou rápido, anda 300 por hora. O que acontece? Lembra que eu mencionei que o escopo de uma closure é onde ela é declarada? Eu declarei a closure vroom dentro da classe carro. Então ela tem acesso a esse atributo aqui. Ela não vai ter acesso, claro, ao atributo nome aqui. Então eu passei aqui para dentro da minha classe, da minha instância de pessoa, instância não para classe, importante isso. E quando eu executei, eu acessei a minha variável de onde eu fui declarado. Então, isso é o básico que você precisa saber sobre closure. Para simplificar, é um tipo de dados que, ao invés de armazenar o dado bruto, armazena código executável. Podemos ir agora para o nosso próximo ponto. Alive! It's alive! It's alive! Já trabalhou com reflexão em Java? Então você vai passar a odiar agora, porque em Groove é ridiculamente simples fazer isso. Então esse exemplo aqui vai ser muito rápido. Aqui está a nossa classe pessoa, 2 atributos e 2 métodos. Diga algo e diga não algo. Aqui está a nossa classe. Se eu quero executar um método dentro da minha classe, o que eu faço? Pessoa.diga algo. Banal. Isso é o resultado que eu tenho. Agora, vamos supor que eu queira definir qual método eu vou executar em tempo de execução. Em Java, eu poderia criar um código mais ou menos assim. If condição, eu faria pessoa.diga algo. Caso contrário, pessoa.diga não algo. Ou poderia aplicar algum padrão de projeto, poderia bolar N coisas. Em Groove, eu tenho um negócio muito bacana chamado invocação dinâmica. Como que isso funciona? Vamos supor que eu execute o seguinte código. Lista igual nome, e eu tenho aqui os nomes dos meus métodos. Diga algo. E aqui eu tenho também um outro chamado diga não algo. Vamos supor que eu quero executar esses dois métodos em sequência. Como que eu executaria isso dentro de pessoa? Foi item lista. Eu faria algo ridiculamente simples assim. Pessoa.item. Olha o que eu fiz aqui. Eu estou definindo o que eu vou chamar em tempo de execução. Eu monto uma string e a partir dela, dinamicamente, o Groove descobre qual que é o método que eu tenho que chamar e executa o método lá dentro. Claro, se eu deixo de passar um parâmetro ou alguma coisa assim, eu vou ter um erro. Sabe de uma coisa? A mesma coisa eu posso fazer com os meus atributos. Eu tenho aqui os meus atributos nome e idade. Como que eu executo eles dinamicamente? Nome e idade. Vou simplesmente imprimir aqui os atributos da minha classe. Vim aqui, coloco aqui o nome do meu atributo, certo? Item, tiro isso aqui porque não vai ser executado e o resultado que eu tenho é esse. Estou acessando aqui dinamicamente os meus atributos, sem que eu tenha que ficar escrevendo código. Metaprogramação aqui. Dentro de toda classe, a gente vai ter um atributo muito bacana que chama metaclass. Então, por exemplo, pessoa.metaclass. Se eu executar, olha ela aqui.
Isso aqui ele tem alguns atributos, por enquanto só preciso saber esse. Ponto properties. O que é isso? Uma lista com todas as propriedades da minha classe. Se eu quiser ver todas elas, eu posso tacar um it aqui, e a minha closure, que você já conhece, eu imprimo it. Aqui está o tipo, se eu quero saber o nome, name. Os atributos da minha classe, nome, idade, o class, que você já esperava, e o metaclass. Importante mencionar, o metaclass também é injetado dentro de classes Java convencional. Então, se eu pegasse, por exemplo, a minha classe date aqui, olha o que eu teria. Date, todos os atributos da minha classe date, padrão do Java. String, mesma coisa. E por aí vai. Outro atributo bacana que eu tenho aqui vamos voltar para a nossa classe pessoa. Pessoa, ponto, properties, eu também tenho methods. Todos os métodos da minha classe. Olha que interessante aqui, inclusive os gets e os setters, que são gerados pelo próprio Groovy para a gente, dentro do nosso Groovy Bean. Então, isso aqui é como que a gente executa dinamicamente tanto métodos quanto atributos em Java. Eu passo para ele o método que eu quero passar, o nome, o próprio Groovy descobre. Sabe o que eu posso fazer também? Eu posso também modificar o comportamento da minha classe, e esse é o próximo assunto. Mutabilidade quente agora. Vamos alterar as nossas classes em tempo de execução. Por alterar comportamento aqui, eu quero dizer o seguinte: nós vamos adicionar novos métodos ou substituir métodos existentes dentro da nossa classe. Lembra do metaclass que eu mencionei anteriormente? É ele que a gente usa para fazer isso. Metaclass, na realidade esse metaclass, ele se chama expando metaclass. Pensa nele nesse primeiro momento como se fosse um map. Ele vai receber como chave o nome do método que eu quero adicionar. Vamos supor, por exemplo, um método que simplesmente diga não. Recebe como parâmetro uma closure. Printline, não. Essa closure ela pode ter mais de um parâmetro, ela pode retornar um valor ou não, pode ser qualquer coisa. Como não existia um método não, eu venho aqui e faço isso, olha, pessoa.não. Olha o resultado. Imprime não na tela. E o que é legal é que eu posso alterar classes que não foram implementadas em Groovy. Vamos, por exemplo, pegar a classe string. Ela é final no Java. Ela também vai ter um metaclass. Dentro dela, eu adiciono, então, um novo método, que eu vou chamar também de quente. Ele simplesmente vai retornar quente para mim. Essa string aqui. Numa string, eu faço isso. Olha aí que legal. Acabei de estender uma classe não extensível em Java. Outra coisa que eu posso fazer é substituir comportamentos dentro da minha classe. Vamos supor aqui agora que eu queira substituir algum método que eu tenho aqui dentro, vou pegar um qualquer. Vou pegar o diga algo. Eu faria o seguinte: pessoa.metaclass.diga algo igual println algo. Um comportamento diferente do esperado. Eu venho aqui, apagar esse código aqui embaixo, pessoa.diga algo. O resultado que eu tenho é a minha nova implementação. Então, o que acontece? Eu modifico o meu comportamento de uma maneira muito rápida. É muito fácil, eu não preciso ficar implementando métodos. E isso me abre um leque de possibilidades que o Grails tira proveito o tempo inteiro. Mas, para finalizar esse tópico, eu posso ir além de adicionar métodos. Eu posso modificar a sequência de execução dos métodos dentro da minha classe. Vamos supor que eu queira saber todos os métodos que são invocados dentro da minha classe. Eu vou usar o metaclass de novo. Eu venho aqui e vou sobrescrever um comportamento da minha classe pessoa. No caso, ele se chama InvokeMethod. É uma classe. Todo Groovy Object, toda classe dentro do contexto Groovy, tem esse InvokeMethod. Ele é executado para descobrir qual que é o método que vai ser chamado. Lembra da invocação dinâmica? Invocação dinâmica passa por esse métodozinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou interceptar todas as chamadas. Eu venho aqui e faço isso. Println, vou chamar. Quais são os parâmetros que ele vai receber? O nome do método e uma lista de parâmetros. É uma boa prática você colocar o tipo do primeiro, só para ficar bem explícito que você está lidando com o nome do parâmetro aqui. Vou chamar, passo aqui o nome do meu método. Em seguida, eu tenho que obter esse método e chamar ele. Como que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira: pessoa.metaclass.getMetaMethod, passo aqui o nome. Salvar isso numa variável.
Em seguida, eu tenho que ter meu valor de retorno. Então eu chamo esse método, método.invoke, delegate, parâmetros. Que delegate que é esse aqui? Delegate é a instância que está executando uma closure. Toda closure tem um atributo delegate que diz qual que é essa instância. Nesse caso aqui, vai ser pessoa. Com o valor de retorno, eu posso até imprimir alguma coisa aqui. Chamei método. E simplesmente dou o retorno aqui no final. Isso aqui é útil, por exemplo, se você quer implementar um log, se você quer medir tempo de execução do seu código. O Grails tira proveito disso o tempo inteiro. Em Java, para obter algo similar, dá muito mais trabalho. A gente, para fazer algo similar, usaria alguma biblioteca, como por exemplo o ASM, ou mesmo o CGLib. Ou então implementaria alguma técnica como a OP, por exemplo. Aqui a gente faz dessa maneira, muito mais fácil, muito mais simples. Tem muito plugin em Grails que faz isso. Mas indo para o método, o resultado que eu tenho quando eu chamo o diga algo é esse aqui. Olha que legal. Primeira coisa, eu verifico o que eu vou chamar. Em seguida, ele é executado mesmo, olha só que bacana. O método invoke, ele equivale ao invoke método que a gente tem dentro da reflexão do Java tradicional. E no final, eu imprimo alguma coisinha aqui. Ou seja, eu interceptei a execução do meu método. E tudo isso foi feito em pouquíssimas linhas de código, sem precisar de nada além da própria linguagem Groovy. Só você lembrar como você faria isso em Java, que você já começa a chorar. Vamos então agora para o nosso tópico final dessa nossa linha, que é os mixins. Go there, mama, go there. Go on, mama, go on. Mama, wipe me nose and wash me clothes. Dedicate this one to all who love them mother out the road. Agora, outra maneira da gente poder alterar o comportamento das nossas classes em termos de execução é o mixing. E é o recurso mais fácil que existe usar para esse tipo de recurso. Aqui está a nossa boa e velha classe pessoa, e aqui tem uma classe chamada alone, que tem um método chamado método alone. Vamos supor que eu queira adicionar esses métodos que estão dentro de método alone dentro de pessoa. Como que eu poderia fazer em Java? Eu poderia usar composição, e eu teria um objeto dentro de pessoa, dentro do qual eu chamaria os métodos que eu quero. Muito trabalho para pouco resultado. Como que eu faço em Groovy? Ridículo. Eu venho aqui e faço pessoa.mixing, e eu passo quais são as classes que eu quero fazer o mixing. Alone é uma delas. Vamos supor que eu tenha outra classe aqui. Juntinho. Void método 1. Printline juntinho 1. Eu tenho aqui void método 2. Printline juntinho 2. Se eu quero juntar a minha classe pessoa com a classe alone, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu vou adicionar os métodos ou atributos que eu tenha dentro da minha classe método alone, dentro da minha classe pessoa. Se eu quiser executar o método alone, eu faço isso, olha. Pessoa.método alone. E o forever alone é executado. E sabe o que eu posso fazer? Eu posso adicionar ainda mais métodos aqui dentro. Vamos supor que eu queira colocar também a classe juntinho. E eu quero executar aqui o método 1 e o método 2. Pessoa.método 2. Olha o resultado aqui, juntinho 1 e juntinho 2. Isso aqui é muito útil, por exemplo, na extensão da classe string e diversas outras classes que a gente tem. É um recurso que tem no Ruby também, e que tem no Groovy também. E que, por incrível que pareça, é só isso aqui que a gente precisa. Tem como fazer isso por anotações também, mas eu nem vou mostrar aqui nesse vídeo, porque é basicamente o mesmo comportamento. E você só precisa saber, por enquanto, que esse conceito existe. Isso termina essa nossa aula e até a próxima.